Então, segundo vídeo da aula de sistema de transportes, esse vai ser mais curtinho, tá? Vai ser para a gente poder fechar o conteúdo. E aí eu vou dar continuidade do sistema ferroviário. Olhem o slide, transporte ferroviário. Eu coloquei vários itens para nós pensarmos o Brasil e a ideia geral dos sistemas. Primeiro item, comparativamente, baseado nas informações que nós já vimos, é um transporte mais barato. Isso aí eu acho que já ficou bem claro para vocês. Segundo tópico, ideal para longas distâncias. Por isso que eu citei o exemplo da Rússia. O sistema de transporte de ferroviário lá é gigantesco. A famosa Transiberiana corta toda a Rússia, de oeste para leste, integrando o país. Na verdade, a Transiberiana ela desce para a China, vai para o sul e vai em direção à China. Então o Brasil, eu vou mostrar um mapinha, mas o Brasil ele realmente não tem um investimento mais maciço na ideia de sistematizar esse segmento. Terceiro ponto, Estados Unidos, Europa Ocidental, Rússia, China e Índia são países que realmente priorizaram esses investimentos, ou melhor, investiram tanto quanto em outros segmentos de transporte. Gostaria que vocês lembrassem especificamente do caso da Índia. A Índia, historicamente, recebeu muito investimento no sistema ferroviário desde a época que era colônia inglesa. Então a Índia foi colônia inglesa até a segunda metade da década de 40 do século 20. E isso deixou uma herança muito positiva em termos de transporte. Você pode assistir um filme na Índia, qualquer filme sobre a Índia, e você vai provavelmente ver cena em trem. Um filme recente que ficou bem conhecido, assistam, é um filme legal, baseado num livro. É o filme Lion, como vocês quiserem, que conta a história de um menino que se perde justamente nas linhas férreas e só vai encontrar a família muitos e muitos anos depois. Ele acaba sendo adotado por uma outra família. É um filme bem legal e que nos dá uma ideia do sistema de transporte da Índia. Assistam, pessoal, esse final de semana aí, tiverem um tempinho para poder ter uma noção de como a Índia se especializou, digamos assim, nesse segmento. Tem um outro filme legal, Quem Quer Ser Milionário, é um filme que marcou a época também, é um filme muito divertido, e que também, inclusive com o mesmo ator, e é um filme muito divertido, e que mostra também várias cenas no sistema ferroviário indiano, além de mostrar também o processo de urbanização da Índia. É uma outra matéria, mas merece rapidamente ser lembrada. É um processo de urbanização desorganizado, sem saneamento básico, sem esgotamento sanitário, favelização muito óbvia, muito à vista. Aí você poderia dizer, professor, isso é o Brasil. Também. Mas quando vocês assistirem o filme, vocês vão perceber que na Índia aparentemente é pior. A situação social da Índia consegue ser pior do Brasil, inclusive porque tem uma população muito maior. A população da Índia ultrapassa 1 bilhão e 100 milhões, caminha para 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, só para vocês terem uma ideia. Então é uma situação populacional dramática, um formigueiro humano. Então as grandes cidades indianas, na verdade qualquer cidade indiana tem 1 milhão de habitantes, tá? E tudo isso interligado pelo sistema ferroviário. Quarto tópico, sucateamento no Brasil. Então um sucateamento do setor ferroviário, tá? Esse sucateamento se dá pelo abandono. O Brasil, como eu já tinha colocado, priorizou o rodoviário e abandonou o ferroviário. E aí o penúltimo tópico, projetos de mineração. O que ainda salva o sistema ferroviário no Brasil é a mineração. Eu tinha citado já na gravação passada o sistema de transporte do sudeste do Pará, do projeto Carajás, que é um projeto de mineração para o Porto de São Luís. Então essa é a estrada de ferro Carajás. Então tem transporte de passageiros, mas ela foi feita para atender ao sistema de mineração. E a outra estrada de ferro é a Tubarão Minas, alguma coisa do tipo, que ela vai do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais para o porto de Tubarão, no estado do Espírito Santo. Vitória, Tubarão e Espírito Santo, no Espírito Santo.
Tá bom, pessoal? Então são duas vias férreas que estão diretamente alinhadas ao setor ferroviário e não por uma necessidade de transporte de passageiros, como eu vinha colocando. Aí aqui por último eu coloquei algumas ferrovias, ó, EF, último item aí, ó, Estrada de Ferro Carajás, Estrada de Ferro, a polêmica ferrovia Norte-Sul, vai de Brasília ao Maranhão, nunca foi concluída, ou melhor, foi concluída, mas depois de décadas de construção, inclusive algumas áreas já se mostram inadequadas, então subutilizada, é uma vergonha. A Ferro Norte, a Ferro Oeste e a Transnordestina, essas três últimas promessas de saírem do papel, mas até hoje apenas alguns trechos funcionam, ok? Coloquei aí um mapinha do Brasil para você visualizar algumas ferrovias do nosso país. A imagem seguinte mostra a inauguração da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, famosa estrada de ferro, que fez parte da negociação do Brasil com a Bolívia, quando o Brasil comprou o Acre. O Brasil negociou com a Bolívia para que o Acre fosse anexado ao nosso território e, em troca, o Brasil construiria uma ferrovia que ligasse a Bolívia ao Rio Madeira, na região norte do Brasil. Qual é a lógica disso? Olha aí, galera, olha a viagem, literalmente olha a viagem. Os produtos bolivianos, a Bolívia não tem saída para o mar, daí o acordo. Os produtos bolivianos sairiam pela estrada de ferro até o Rio Madeira, distância grandiosa, muita gente morreu na construção dessa ferrovia. Chegando ao Rio Madeira, os produtos seriam embarcados, seguiriam pelo Rio Madeira até chegar ao Rio Amazonas, atravessaria todo o Rio Amazonas até chegar no Oceano Atlântico. Só isso, só isso. A estrada de ferro ela nunca vingou, pessoal. Ela foi concluída, mas ela nunca vingou. Aí você vê a viagem inaugural. Olha aí, ó, os cavalheiros sentados aí na cadeirinha, ó, fazendo a viagem e curtindo aí a paisagem da floresta amazônica. Tá, galera? Toda de paletó, paletózinho branco, ó. Todo mundo na beca, tá? Aí seria o traçado, terceira imagem, o traçado da Transnordestina. Observe que nesse traçado o Rio Grande do Norte não é beneficiado. Ele sai de Eliseu Martins, no Piauí, que é um ponto produtor de soja. Então a Transnordestina estaria associada à produção de soja. Sai do Piauí, chega até basicamente Pernambuco, e em Pernambuco ela se bifurca, uma vai para o Ceará, para o porto de Pecém, e um outro vai para o porto de Suape, e o Rio Grande do Norte fica de fora. Isso mostra aí a nossa fraqueza política, inclusive, em conseguir trazer um segmento de transporte como esse para o nosso estado. Olha, se você quer sair de Natal para Mossoró, a opção que você tem é a BR-304. O nosso sistema de transporte potiguar é tão deficitário, que nem para ser duplicada a via é uma pista que todos os anos ceifa muitas vidas. Então é vergonhoso que o nosso estado ainda não tenha uma BR duplicada. Poxa, se é para ser o sistema rodoviário, beleza, eu engulo o problema, mas que pelo menos seja duplicado, pessoal. Diminui risco de acidente, otimiza o transporte, você consegue transportar mercadorias com maior velocidade. Imagine os produtos que saem de Natal e vão para Fortaleza, que tem que passar por essa BR. Ok, passem o slide. Olhem que imagem curiosa, galera. Olhem que imagem curiosa. Vocês veem aí o sistema de transporte na Índia, o trem super, hiper, ultra lotado. Imagina a desgraceira que acontece um negócio desse. Claro que isso deve ser em um dia de festividade e tal, mas o sistema de transporte realmente, como eu tinha dito já, ele é super utilizado. E eu coloquei essa aí só para ilustrar o sistema de transportes ferroviários na Índia. Uma imagem realmente muito curiosa. E agora nós chegamos finalmente ao setor rodoviário. Então vamos lá, acompanhem o slide. Eu começo com uma charge. A charge normalmente traz essa pegada da ironia. E aí, ó,
Moisés vai lá e abre o oceano e a estrada, ela entra o oceano adentro. É uma obsessão rodoviária, como a charge coloca. Essa perspectiva exagerada é o que remete realmente ao nosso país. Então, olha os pontos. Primeiro item, é um sistema de transporte mais caro, tá? É um sistema de transporte mais poluente. Em tempo de questão ambiental, chama muita atenção isso aí. Terceiro item, em países tropicais há o maior desgaste das pistas. Quarto item, mortes no trânsito. O Brasil vive uma guerra civil, todo ano morre muita gente. 30 mil pessoas por ano, 25 mil pessoas por ano. Pessoal, eu estou falando só de mortes. Agora pensem a quantidade de pessoas que ficam paralíticas. Pensem a quantidade de pessoas que amputam pernas, que quebram membros, que passam a viver em estado vegetativo por traumatismo craniano. Imaginem os custos disso para o SUS, Sistema Único de Transporte. Moto no Brasil é uma desgraça. Moto mata. E a indústria automobilista, motociclista, ela é estimulada historicamente. Eu fico pensando até que ponto se compensa esse tipo de estímulo, né? Quanto o governo arrecada em tributo, quanto a economia movimenta para que o custo em termos de internações seja realmente exorbitante. Então é uma reflexão curiosa. As motos no Brasil são uma verdadeira catástrofe em termos de mortalidade, em termos de gastos de saúde pública, em termos de limitação na vida das pessoas. Tá bom? 1, 2, 3, 4. Quinto item. O transporte rodoviário, apesar de todas as críticas que eu fiz, é ideal para pequenas distâncias. Poxa, é indiscutível. Você tem o seu carro na sua garagem, você pode pegar ele e fazer uma viagem ali para Pipa, para Jacumã, para sei lá, é cômodo, é indiscutível. O setor rodoviário ele é cômodo. Então, em termos de transporte de passageiro, transporte individual, se você vai fazer uma viagem mais curta, o transporte rodoviário vale muito a pena. Então, nesse aspecto, o Brasil está bem amparado. Último tópico, as privatizações no Brasil. Tá? Essas privatizações, elas lembram muito a dinâmica dos pedágios que nós pagamos em várias rodovias do nosso país. Então essa dinâmica de pagamento de pedágio, ela é estranha para a gente aqui no Rio Grande do Norte, mais aqui para o Nordeste, mas se você vai para o Sudeste, realmente é algo bem normal. Qual é a grande vantagem? As pistas são de qualidade, são tapetes, tem acostamento, são bem sinalizadas, você está segurado ali, qualquer coisa que aconteça. Então é muito vantajoso. Mas ao mesmo tempo você pensa, poxa, eu já pago tantos tributos, eu já tenho que pagar tributo no combustível, eu já pago tributo sobre o meu carro, que é o IPVA, eu já pago tributo quando eu compro o carro. Será que eu não deveria ter um direito, eu tenho direito a uma rodovia de qualidade, se eu já pago tanto? Então é uma reflexão interessante, pessoal. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que a quantidade de mortes é muito alta, muito alta. Então por que não se privatizar? Tá? Aí é uma reflexão, eu não tenho a resposta. Tá? Eu quero apenas que vocês pensem a respeito dessas questões aí. Passem o slide, observem aí a Transamazônica, uma obra faraônica, uma obra grandiosa, cara demais. Ela nunca ficou totalmente concluída, na verdade, até um tempo desse, a última notícia que eu tinha tido é que ela só ficou realmente 20% concluída, 80% é ainda estrada totalmente precária. Boa parte dela, como vocês podem ver na imagem, estradas carroçáveis, enlameadas, no período de chuva, intransitáveis. Você vê um carro aí literalmente afundado na lama, o outro passando com a moto. É surreal a imagem. É uma obra do período da ditadura militar, tá bom? Só para vocês perceberem que o período militar dá continuidade à estratégia rodoviarista do governo JK. Passem o slide. E para ir fechando, eu coloquei um mapinha do Rio Grande do Norte.
olha aí o mapinha do Rio Grande do Norte, com as adutoras, ó, sistema de transporte de água via tubulações para comunidades, para cidades que não têm uma grande oferta de água, de acordo com a dinâmica climática, claro, mas a adutora possibilita que a água chegue aos lares das pessoas ao longo de todo o ano, tudo bem? Claro que quando a gente considera um momento de maior estiagem, como que a gente viveu agora, nos últimos 7 anos, praticamente nos últimos 7 anos, o sistema também não dá suporte a toda a população, mas ainda assim é um investimento necessário, relevante demais para a realidade potiguar, e eu diria que até um divisor de águas na nossa história para atender a população mais carente das áreas que sofrem mais com a insuficiência de água, tá bom? Então é isso, pessoal, a gente encerra a parte de transportes e na gravação seguinte a gente já vai passar para outro assunto para discutir a parte de energia. Valeu, bons estudos!